desapareceu. Situações que a gente percebe que a menina embarca, vai para dentro de um barco, sem nenhuma fiscalização no porto, passa para uma outra cidade, dessa outra cidade chega até Belém, de Belém sai do país e a família acha que ela foi conseguir melhoria de vida. Ontem demorou para eu dormir, eu fui dormir umas 3 horas, cara. Falando, sabe com quem? Com uma das pastoras que a Aimee ajuda lá no Marajó. Esse é o locus hermenêutico que nós teólogos tratamos na teologia. É o lugar de onde você interpreta as coisas. É o lugar de onde você vê as coisas, sabe? Essa moça escreveu esse lugar de onde ela chora, de onde ela sangra, de onde não só esse João, mas quantas outras crianças, cara. Uma moça, sabe? Inofensiva. Porque se fosse eu com essa cara de psicopata, tudo bem. Uma moça inofensiva com um violão na mão. Despertou tão rapidamente os pastores. Talvez ela nem saiba filosoficamente o que vocês estão chamando de socialismo, comunismo. 15 membros da igreja dela, que ela é a única ministra de louvor e faxineira da igreja, meu brother. Faxineira da igreja. A religião mata os pequeninos de Jesus, sabe? Covardia, cara. Covardia é o que vocês estão fazendo. Um evangelho de fariseu. Vemos na Bíblia Sagrada que os embates mais acalorados que Jesus teve foi contra os fariseus. Ou seja, aqueles que conheciam muito e não praticavam quase nada. Os fariseus eram aqueles que condenavam, criticavam a todos, enquanto não toleravam nenhum tipo de crítica. Típico de um fariseu. Eu vou te mostrar o porquê, se você ainda não ouviu, vou te mostrar o porquê que as pessoas estão revoltadas com esse hino. Não caiamos nisso, queridos irmãos. Do mais, não faz sentido aplaudirmos uma canção que não exalta Cristo e que não canta o Evangelho. Falar que é um hino cristão ou não? É um hino diabólico ou não? Na verdade, uma das grandes características de um fariseu é o ego inflado, né? Ele não tolera que alguém toque suas falhas. Eu até acredito que Deus permitiu a viralização dessa canção para alertar muita gente quanto a isso. Meu irmão, o Jesus que há 2000 anos atrás condenou tanto a hipocrisia e a mentira, continua condenando. Você vê que toda hora Jesus batia de frente com o fariseu, né? Condenando a vida religiosa errada deles, condenando a capa da mentira que eles vestiam todo dia, fingindo sendo uma coisa enquanto eram outros. Jesus não mudou, e assim como foi no passado, continua sendo hoje. O fariseu nunca aceita ser corrigido. Vemos aí quantas pessoas se levantando para condenar essa menina, né? E eu não quero aqui dizer que todos que estão falando contra a música dela sejam fariseus, mas essa é uma das características de um fariseu, condenar a verdade que ele não está vivendo. E a pergunta que eu faço a todos aqui no começo desse vídeo é a seguinte: será que estamos vivendo mesmo a verdade? Ou será que você que está me assistindo aí já se acostumou atrás da capa do fingimento, né? Atrás da capa da mentira? Afinal, é isso que o mundo prega toda hora. No mundão, o importante não é você ser, é você parecer. O importante não é ser rico, é parecer rico. O importante não é ser honesto, é parecer honesto. As regras do mundo são essas. Mas lembre-se, as regras de Deus são outras. Será que você está tão acostumado, mas tão acostumado com a mentira ao ponto de se sentir ofendido com uma canção que confronta a mentira? Porque essa, meu irmão, é uma das grandes marcas de um fariseu. Todo fariseu rejeita a verdade, rejeita ser criticado, né? E a segunda grande marca de um fariseu é: todo fariseu se esconde atrás da capa da religião. Ele usa a religião como se fosse um escudo, né? Para esconder quem verdadeiramente ele é. E é o que diz claramente aqui em Mateus 23:14. Olha só: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, olha só, e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. O que Jesus está dizendo aqui no portuguesão claro aqui do Maranhão é o seguinte: olha, vocês entram na casa das viúvas, comem de tudo, né? Acaba com tudo, e para disfarçar isso, vocês fazem longas orações. Ou seja, os fariseus aqui se escondiam atrás da prática da oração. Acabavam com tudo que as pobres das viúvas tinham, né? Comia tudo. Porque todo fariseu, irmãos, é assim.
come demais, viu? Se você convidar para sua casa e você vê uma pessoa que ele come tudo que tem na frente, acaba com tudo, é fariseu, viu? É fariseu. Isso não tá muito desenhado na Bíblia não, mas eu tenho quase certeza que é, viu? Eu tenho quase certeza que é. Então, irmãos, vigiemos com isso. Aqui a palavra de Deus diz, olha, eles serão castigados mais severamente. Vai ter um castigo mais severo para quem vive debaixo da mentira, viu? E eu quero estar deixando aqui essa mensagem para todo mundo, reflita nisso, tá certo? Eu quero estar deixando ainda aqui no finalzinho desse vídeo uma aula importante aqui do nobre pastor Gutierre, né? Não sei se assim se pronuncia, mas eu quero estar deixando para vocês aqui esse vídeo porque ele explica direitinho, tá certo? Toda essa questão desse hino aí, dessa canção, melhor falando, que tem confrontado tantas pessoas. Assista, tá bom? Porque eu acredito que foi uma canção que Deus permitiu que viesse a ser alavancada mesmo para muita gente acordar em relação a isso, irmãos. Lembre-se, nós servimos um Deus que é a própria verdade. E precisamos fugir da mentira, da hipocrisia. Precisamos deixar de fora da nossa vida mesmo a capa do fingimento. Tem gente que gosta de viver isso, né? A pessoa na frente é uma coisa e depois é outra. A pessoa que gosta de puxar tapete, que gosta de planejar a ruína do próximo. Meu irmão, pare com isso. Nós fomos chamados para viver a verdade. Eu acho que o único erro mesmo dessa canção foi ela não ter deixado bem desenhado que não é toda a igreja que é assim. É apenas uma porcentagem, né? Chamado de joio, que segundo a palavra de Deus vai ser tirado e Jesus vai tacar fogo no joio, viu? Jesus vai tacar fogo no joio. Assista esse vídeo e muito obrigado por ter ficado até aqui, no nome de Jesus. Nos vemos amanhã e fique agora com essa aula. No último sábado, na última semana, estourou uma música chamada Evangelho de Fariseus, da Aimee, uma cantora paraense, uma jovem cantora paraense. Algumas pessoas começam a fazer acusações, outras começam a fazer defesas veementes. Mas deixa eu dar aqui um palpite para vocês, para tentar organizar um pouco essa bagunça, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, diferente de alguns amigos, eu gostei da música, e gostei muito, muito mesmo. Alguns vão alegar, bom, a música é uma crítica ao sistema feita dentro de um show do sistema, dentro de um reality show do sistema. Bom, em primeiro lugar, pessoal, nada impede que você faça parte do sistema, entre aspas, e critique o sistema, e aponte as falhas do sistema. Inclusive, esse é o melhor tipo de crítica que existe. É alguém que está ali dentro, que sabe como as coisas funcionam e que tem a coragem de levantar a voz e de falar os problemas do sistema, tá? É bom lembrar, por exemplo, do profeta Natan, que era um profeta da corte, era um profeta que estava ali ao lado do poder, ao lado de Davi. Mas quando foi necessário, ele abriu a boca para falar duramente contra Davi. Então, nada impede que você faça parte do sistema e critique o sistema. Outro ponto, eu vejo alguns amigos muito incomodados com críticas às igrejas evangélicas. Em primeiro lugar, a igreja evangélica, ela não é incriticável, digamos assim. Ela precisa ser criticada por nós evangélicos. Ela precisa lidar com suas feridas, sim. Então, assim, não é, mas isso está dando argumento para pessoas que não gostam da igreja, não sei o que e tal. Bom, o problema é nosso porque as críticas que mesmo pessoas que não são crentes, que são ateístas, que são pessoas antirreligiosas fazem, muitas vezes são críticas verdadeiras, infelizmente. Então a gente deve tomar cuidado com isso. Essa mania de tapar os ouvidos a toda crítica e achar que toda crítica não é válida. É claro, tem críticas que não são válidas, tem críticas que vêm de pessoas sem nenhuma moral, sem nenhum respeito. Bom, não é o caso, tá? Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Um outro ponto é a polarização política. Ninguém sabe nada das posições políticas da cantora, e eu particularmente não tenho nenhum interesse em saber, mas as pessoas já começam a taxá-la, algumas, né? Algumas, não todas. Começam a taxá-la disso ou daquilo porque ela, por exemplo, fala na letra da música sobre a Amazônia. A gente vive um tempo tão maluco
que algumas pautas viraram exclusividade. Por exemplo, segurança pública, só quem é de direita pode falar. Preservação do meio ambiente, só quem é de esquerda pode falar. O cuidado da mulher, da não violência contra a mulher, só o pessoal de esquerda pode falar. Ou se alguém fala sobre isso, é automaticamente progressista. Esse tipo de mentalidade binária, que é uma mentalidade diabólica, tá? Essa mentalidade binária. Porque você deve ser sim uma pessoa a favor da preservação da vida, contra aborto, contra a violência, pela preservação da vida, da propriedade que você tem, mas também isso não te impede de ser também a favor do meio ambiente, contra a violência de gênero e contra qualquer tipo de discriminação, etc. Né? Você é cristão acima de tudo. Então, independente se a pauta é A ou B, ou de grupo A ou B, o que importa é que você defenda aquilo que é correto. É correto. Se é correto, se está de acordo com aquilo que é justo, nisso pensai, diz o apóstolo Paulo, né? Tudo aquilo que é bom, que é correto, que é perfeito, se é justo, nisso pensai, tá? Esse é um outro ponto. Outro comentário que eu quero fazer a respeito da música é o seguinte: a letra, ela fala de um problema que de fato existe, pessoal. De fato, muitas vezes nós, e eu estou me incluindo aqui, não estou falando em terceira pessoa, né? Estou falando em segunda pessoa. Nós, muitas vezes, fazemos eventos, orações, cultos, louvores, que é só centrado na nossa necessidade, que é só centrado no nosso ego, que é só centrado na exaltação do nosso nome. E sim, isso precisa ser denunciado, porque sim, isso é pecado. Então essa letra sim tem um papel profético, e profecia não é só anúncio sobre o futuro, profecia também é denúncia. Basta ler os profetas do Antigo Testamento. Leia Amós, por exemplo, né? Leia Miqueias, leia Malaquias. Né? Os profetas, na sua maioria, embora alguns tenham sido usados para profetizar contra Nínive, contra a Babilônia, contra a Assíria, mas a maior parte dos profetas de Israel foram usados para criticar internamente a Israel e a Judá. Tá? Então, tome muito cuidado ao rejeitar qualquer tipo de crítica. Eu vi até gente acusando, essa menina deve ser desigrejada, meu Deus do céu. As pessoas julgam as pessoas sem conhecer. Né? Eu não conheço também ela, mas eu fui dar uma olhada no perfil ali, no perfil da igreja que estava promovendo o próprio nome dela, e eu vi lá, a garota pertence a uma igreja, tá lá, é filha de pastor de uma igreja. Então as pessoas têm essa mania de julgar de maneira apressada, de maneira mal pensada, de maneira agressiva, quando Jesus condena tudo isso em Mateus capítulo 7, né? Então, vamos ler mais a Bíblia, pessoal. Vamos estudar mais as Escrituras, tomar mais cuidado com a nossa palavra, com a nossa boca, com aquilo que nós falamos, tá? Isso é bastante importante. Bom, eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a gostar da música, do estilo da música. Eu tenho amigos que não gostaram e tudo bem. Cada um segue a sua vida. Mas tome cuidado ao você não gostar de determinada coisa, para você não fazer falsas acusações, tá? Outro ponto. Deus usa pessoas dentro do sistema para criticar o sistema. Eu sou uma pessoa que estou dentro do sistema. Então, se eu falo algo que é um problema da igreja, eu estou falando de algo que diz respeito à minha carne. Então, eu estou falando também, não é contra a igreja, mas é contra o pecado da igreja, que também pode ser o meu pecado. Né? Então, vamos tomar bastante cuidado com essa mania de achar que a gente não pode nunca puxar a orelha da igreja evangélica. É claro, isso deve ser feito sempre com amor, sempre com muito temor, sempre com muita reverência a Deus, sempre com muito quebrantamento. Ninguém deve advertir a igreja de maneira jocosa, de maneira violenta, né? A gente deve fazer sempre isso com muito amor, que vem do próprio coração de Deus.